Que belo dia para estar vivão e para quem sabe, né, ter essa clareza das análises, clareza dos movimentos que os papéis, índices e ativos podem fazer. Para quem acompanhou os vídeos de fechamento dessa semana, eu vinha falando que a partir do momento, né, principalmente aqui na terça-feira, que o Ibov fechou para baixo daqueles 114 mil, a gente precisaria cair, né, de maneira técnica até essa casa dos 111.500. E por quê? Porque tinha nesse ponto, tinha não, né? Tem nesse ponto a média de 200, junto aqui com os topinhos anteriores, era uma região de suporte gráfico e por indicador, caso da média de 200, muito importante. E seria assim, idealmente o movimento que o Ibov deveria fazer. Ele até tentou não fazer, né? Na quarta e quinta, no final do dia, os caras puxavam um pouquinho para cima, ou seja, estava caindo sem muita vontade. No fim, trabalhando um pouco mais perto ali da região do 114. Só que hoje, graças a quem? Perrou. O Perrou confirmou aquilo que o gráfico já vinha nos mostrando. E aí é o que eu sempre repito, galera. Tenham muita clareza, tenham muitas, assim, aprendam uma técnica, seja qual for, mas que seja uma técnica muito objetiva, que não te gere dúvida no momento que você está analisando um ativo, que você está olhando para o gráfico, ou que seja outro tipo de técnica, né? Fluxo, fundamentalista, não importa. Só não queira misturar muitas coisas, só não queira dar muita atenção, principalmente se você estiver começando, para tudo. Se você quiser dar atenção para tudo e relevância para tudo, você não vai ter nada de resultado. Você pode ganhar uma operação ou outra, sabe? Aquelas operações que deixam a gente maravilhados, né? Mas no fim das contas a gente acaba devolvendo. Por quê? Porque a gente fez uma operação, ganhou dinheiro sem saber de fato ter a análise que a gente fez naquele ativo, naquela operação. Então, é de fato muito importante saber o que encaixa dentro do movimento, o que seria o ideal, o que pode acontecer, mesmo que não aconteça o movimento ideal, quais são as possibilidades e como que eu ou nós iremos nos preparar para cada possibilidade. Hoje de manhã na live que eu fiz com a galera da comunidade, a gente comentou sobre isso, né? Ainda fizemos umas certas brincadeiras assim, entendendo os possíveis movimentos, e a gente falou de um martelo no Ibov, mas na segunda. Ou seja, que hoje fechasse perto da 200, na segunda-feira abrisse perdendo a região, viria bater aqui na casa dos 110 mil, 109 alguma coisa, e fechasse o martelo na 200. E aí mostra, né? Apesar de tudo que a gente possa prever, nem sempre o movimento acontece conforme a nossa expectativa. Mas olha só o que aconteceu hoje no Ibov. Ele veio cravar no alvo que a gente vinha comentando. Então, se você quer, você que está me assistindo, quer ter essa objetividade, quer conseguir ter essa clareza das análises, fala comigo. Não tenho a menor dúvida de que você vai conseguir. Só que você precisa estar preparado para mudar, ou preparada para mudar, né? Porque a gente mistura muita coisa no início. E aí a gente tem que ser aquela página em branco, voltar a ser uma página em branco para aprender, mas assim, é coisa de. Eu sei que tem gente que tá desde a pandemia tentando e só tomando na cabeça. Em coisas de 60 e 90 dias, tudo vai mudar. Tudo, tudo. Se você levar a sério, tudo vai mudar. Agora, eu levo a sério. A minha responsabilidade para te ensinar, eu levo a sério. Se você estiver disposta a levar a sério e mudar, fala comigo. Beleza? Bom, de qualquer forma, tivemos aí algumas coisas, né, que não andaram conforme, não recuperaram, aliás, conforme o resto do mercado, como por exemplo um setorzinho de varejo, para variar, mas os bancos aí puxaram muito. Ah, deixa eu mostrar o dólar antes, né, cara? Ó, a linha tentou passar e não conseguiu, tá? No fim, parou de novo. Olha o movimento repetido aqui do que aconteceu, ó, no dia 31/5 e hoje, no dia 6/10, aconteceu um movimento muito semelhante
E vamos ver, né? Eu vinha comentando que para mim o dólar teria uma queda a partir de encostar na 200, o que não aconteceu, pelo menos até agora. Então, errei também e ó, não tem problema nenhum, né? Errar, desde que a gente não teme, não tem problema nenhum, tá? Então, essa intenção que eu venho falando com vocês de disciplina, técnica, gerenciamento, estratégias e tal, é para te ajudar. E aí, assim, né? Não depende só de mim, tá? Só que se você acompanha meus vídeos, você sabe que as coisas acontecem com uma frequência muito grande conforme as análises que a gente faz na comunidade, etc, tá? Então, o Banco do Brasil aí subiu bem, 4%. Infelizmente, né? A gente estava esperando que viesse para baixo pelo movimento que fez e agora conseguiu romper e foi para cima esse danado desse banco. Bradesquinho deixando um topo na 200, mas fechou até que forte hoje e tal, rompeu a resistência, parou na tampinha ali. E Petro formando um fundo, né? Tentando aí, quem sabe, retomar a tendência de alta e chegar no alvo dos 35,30 lá, tá? Vale também fechou positiva, confirmou um novo fundo no papel. Acaba, né, nesse final de semana o feriado na China, então segunda-feira a gente tem a cotação do minério e isso pode ajudar bastante a Vale, tá bom? Bom, galera, destaques aí fora, né? Para mim o destaque foi realmente a recuperação do Ibov e o movimento ter acontecido conforme o planejado, tá? E eu não falo isso como uma forma de me achar melhor do que ninguém. Eu sempre explico aqui que é tudo muito objetivo. A gente que costuma complicar as coisas, né? Mas, ó, destaque negativo a gente teve Duque, e chegou a cair uns 13%, perdeu o último fundo, fechou no suporte, a parte boa, né? E aí, ó, a Oi que tava para cima hoje, de repente virou para baixo, tomou uma pancada aqui. Ontem saiu uma notícia, né, sobre um acordo com a TIM e o papel já devolveu. Aqui é complicado, né? É a mesma história de sempre, tá? Bom, que mais, galera? O que eu achei interessante lá fora? As criptos voltaram a subir junto com o mercado. O mercado americano abriu para baixo aí por causa do payroll. Melhorou muito, muito mesmo. Ainda segue em tendência de baixa, tá? A mesma coisa, inclusive pro Ibov, né? Ó, Nasdaq também. Nasdaq não tá em tendência de baixa porque não perdeu esse fundo anterior, tá? Nasdaq tem uma chance maior de retomar a tendência de alta. Não tá fácil, mas tem chance. Alemanha confirmou fundo no suporte aqui por indicador, bem interessante. O petróleo Brent tentando parar essa queda, tá se aproximando de regiões de suporte. Meu alvo era um pouquinho mais para baixo, mas pode parar antes, né? E aí, o minério formando fundo lá nos Estados Unidos e o EWZ por muito pouco aqui, apesar de que o pós-mercado está querendo fechar para cima, mas por muito pouco não fez um engolfo de alto o EWZ. Então realmente a gente pode iniciar um novo movimento no Ibov para anular agora essa tendência de baixa e desenhar alguma coisa de alta, né? Então a próxima semana aí vai ser bem legal para a gente estudar isso, entender os movimentos e o que pode ser feito, tá? O que que anula agora? Fechar acima do 116.800. Aí a gente começa a anular e começa a desenhar, né? Buscar um desenho de um novo padrão voltado para alta, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e vamos para cima, galera. Acho que o mercado, apesar de ter ficado meio difícil aí nos últimos tempos, com esse movimento de hoje, principalmente aí, ele dá realmente um ânimo para a gente se preparar para as novas possibilidades aí que podem acontecer na próxima semana, tá? Então não percam o foco não de maneira alguma e se precisar de mim, de novo, estou à disposição. Um ótimo final de semana. Fui!